vamos à leitura de uma questão sobre o sistema operacional Windows 7. Acompanha comigo a leitura. Considere a figura extraída do Windows 7 em sua configuração padrão. Ela apresenta parte dos itens do painel de controle na exibição por ícones grandes. Considerando apenas os itens da figura, o usuário pode ajustar a clareza com que textos e imagens são exibidos em tela, influenciando diretamente na quantidade, tamanho e nitidez dos itens na área de trabalho, utilizando a opção tal do item tal. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do enunciado. Letra A, ajustar fonte, opções de pasta. Letra B, ajustar fonte, fontes. Letra C, ajustar fonte, sistema. Letra D, ajustar resolução, vídeo. E a letra E, ajustar resolução, sistema. Bem, para realizar essa operação solicitada, aliás, primeiro entender do que ele está falando, de que operação ele está citando, eu vou marcar os pontos importantes da questão para a gente entender direitinho. Ó. Ele está falando em relação a esses itens que pertencem ao painel de controle. Ok? Dentro do painel de controle do Windows tem esses 4 itens. E aí ele está pedindo algo que pode ser alterado para ajustar a clareza com que os textos e imagens são exibidos na tela. Já demonstrando que isso tem uma probabilidade de ser configuração de vídeo. Porque para ajustar a clareza com que textos e imagens são exibidos na tela, isso é uma configuração tradicional de vídeo. Ele também diz influenciando diretamente na quantidade, tamanho e nitidez dos itens da área de trabalho. Bem, nós vamos realizar essa operação na prática. Então, antes de buscar a resposta, acompanha dentro do Windows como nós temos as opções do painel de controle e como eu altero as configurações que ele pediu. Então vamos lá. Primeiro vamos acessar o painel de controle. Para isso eu vou clicar no botão iniciar, na opção painel de controle. Aí eu tenho várias configurações no painel de controle que podem ser exibidas, como ele disse no enunciado, na forma de ícones grandes. E aí eu tenho muitas opções. Entre essas opções tem uma que nós chamamos de vídeo, que justamente quando a gente vai fazer a leitura diz altere as configurações de vídeo e facilite a leitura dos itens na tela. Então vamos aqui escolher o item vídeo do painel de controle. De cara a gente já percebe que através do item vídeo, ele permite ajustar a resolução, ajustar o brilho. Aqui ele está dizendo em relação a facilitar a leitura de itens na tela. E ele diz, você pode alterar o tamanho do texto e outros itens, como por exemplo deixando menor ou médio, onde tu aumenta o tamanho dos itens. Também pode clicar onde diz ajustar resolução, para alterar a resolução como os itens são exibidos na área de trabalho. Também pode alterar a orientação, entre outras configurações. Aqui ainda tem ampliar ou reduzir textos e outros itens. Então, repetindo, entrei no painel de controle, no item vídeo, e logo depois de ter entrado no item vídeo, cliquei em ajustar a resolução. E aí eu posso alterar várias configurações de vídeo, como a própria resolução. E quanto mais alta a resolução de tela, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. Quanto mais baixa a resolução de tela, maior o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. Então, alterar a resolução de tela, altera o tamanho como os itens são exibidos na tela, e isso pode influenciar na forma como tu consegue até fazer a leitura desses itens, certo? Bem, voltamos então à ideia da questão de prova. Vamos lá em busca da questão, só um minutinho aqui, aí, e vamos descobrir qual é a resposta correta. Então, como ele falou em relação à forma como textos e imagens são exibidos, tinha que ser uma configuração de vídeo. Então, isso só pode ser a resposta da letra D de Dinamarca, porque lá ele diz, ó, eu poderia alterar isso, então, na opção ajustar resolução do item vídeo que pertence ao painel de controle, porque ajustando a resolução, isso influencia diretamente na quantidade, tamanho e nitidez dos itens da área de trabalho. Eu já dizia antes, quando ele falou sobre nitidez, tamanho dos itens na área de trabalho, isso é uma configuração de vídeo. E só tinha uma opção, que era a letra D de Dinamarca, que falava sobre configuração de vídeo, que é ajustar a resolução. Sempre lembrando que quando a gente ajusta a resolução, isso altera o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho e a forma como eles são exibidos. Então, D de Dinamarca, a resposta para essa questão. Até a próxima. Bom dia.